Shalom, glória a Deus, aleluia. Nesta noite nós vamos dar sequência ao nosso curso de chamado pastoral. Nós queremos falar sobre o pastor deve crescer em sua dependência no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa real que deve dirigir o destino de sua igreja. O pastor deve aprender a escutar a sua voz. Suas mensagens devem ser recebidas no quarto secreto de oração. Em sua dependência, humildade no Espírito Santo. Os caminhos de Deus não concordam sempre com a lógica humana. Por esta razão, é importante que o Espírito seja o guia que nos mostre os passos que devemos dar, para poder ver o crescimento da igreja. Isso precisa de dependência e humildade diante do Senhor, que irá te conduzir pelo caminho adequado do crescimento. O que a igreja e o pastor precisam é da presença do Todo-Poderoso. Bom, nesse fato, nós estamos falando de intimidade, de estar no lugar secreto, para que possamos ouvir e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Independentemente se você aspira ao episcopado ou que você seja um simples diácono ou um membro, nós devemos realmente ter um momento secreto, um momento de busca, de se derramar diante do Senhor. E isso vai fazer a diferença do nosso crescimento espiritual. Porque, na verdade, o Espírito Santo ele está encarregado de completar a obra em nossas vidas. Imagine você, se você fosse um edifício em construção. Você estaria andando por aí? Óbvio que não, porque você está em edificação. Vejamos, quando nós vemos um prédio em construção, ele tem demarcações que está dizendo perigo, você não vai ultrapassar limites, você não vai ficar debaixo de lá, porque de repente pode cair uma ferramenta, uma lata, porque aquele prédio está sendo edificado. Bom, na verdade nós somos pessoas e nós andamos e vamos levando a palavra do Senhor, mas na verdade o Espírito Santo está nos edificando, o Espírito Santo está construindo o propósito eterno que Deus tem com cada um de nós. Por isso que independente se você seja alguém que está aspirando pelo episcopado a ser um pastor, alguém que é um simples membro, a necessidade de se refugiar no lugar secreto para ouvir a direção do Espírito Santo é muito importante. Porque o Espírito Santo é o nosso parceiro, ele é o construtor. Então veja só, nós precisamos estar dispostos a ouvir ao chamado dele, a desejar a sua presença em nós, porque ele vai nos convencendo a cada dia do pecado, do juízo e da morte. A cada dia, ele vai nos ensinando a andarmos e sermos realmente pedras vivas para a grande edificação da obra do Senhor. O pastor também deve crescer na palavra de Deus. E somente em parceria com o Espírito Santo, que revela para nós os segredos da palavra, a paixão que não é fundamentada na palavra de Deus, é apenas emoção. E as emoções são passageiras, e toda visão baseada em emoções não contará com a perseverança que o trabalho demanda, sem o conhecimento sólido e crescente da palavra de Deus. Não é possível assegurar a conservação de inúmeros líderes
sem a fundamentação sólida da palavra de Deus. A igreja, ela pode até crescer alto como a grama, mas também ser fraca como a grama. Uma igreja deve crescer como um carvalho grande e forte. O pastor precisa ser um amante do conhecimento de Deus e das suas obras. Não deve ser um caçador de novidades religiosas. Ele deve ser uma pessoa dedicada ao estudo da Escritura e daquelas ferramentas que lhe permite oferecer uma mensagem que seja alimento sólido para as ovelhas, ou seja, o que Deus quer trazer para nós. Deus, ele quer que você, como pastor, que vai cuidar do seu rebanho, das suas ovelhinhas, você precisa ser alguém apaixonado pelas Escrituras, alguém que tem parceria com o Espírito Santo, intimidade. E quando você começa a ler as Escrituras, o Espírito do Senhor, ele começa a te trazer revelação. E você vai guiando o seu povo a ser realmente uma árvore frondosa, um carvalho, e esse carvalho é de justiça. Glória a Deus por isso. O pastor também deve crescer em conhecimento. Os desafios da igreja são muitos. O pastor terá que enfrentar e resolver situações difíceis. E isso requer amplos conhecimentos dos elementos que são importantes para a atenção e direção da igreja. Esses elementos são partes do ser humano. Por essa razão, o pastor deve ser incansável em sua busca por conhecimento e verdade. Veja bem, podemos ter muita unção da parte de Deus, mas junto com esta unção, precisamos ter também a palavra, para sermos realmente sólidos naquilo que fazemos. Muito bem, se alguém possui uma unção tal, por que desprezaria o conhecimento da palavra de Deus? Ou seja, de que espírito nós somos? E se verdadeiramente nós temos tanto azeite transbordando em nós, precisamos também ter a farinha, que é a palavra, o trigo, que dá para fazer um grande bolo. Veja só, nós não podemos ser somente aqueles que muitas vezes nós temos visto. Só porque ora em línguas, então eu vou ordená-la pastor, porque essa pessoa, ela entregou uma palavra profética. Não, se essa pessoa não tem vida com Deus, se essa pessoa não tem relacionamento com as Escrituras, se ela não se alimenta da verdade, e se o fundamento dela não é a palavra de Deus, ela só tem o dom. E só com dom não dá para governar uma igreja. Porque as ovelhas precisam muito mais do que os dons. Ela precisa ser alimentada da palavra do Senhor. Amém? Então nós precisamos desejar, ansiar conhecer as Escrituras. E quando nós tomamos a palavra nas mãos, nós podemos ler em voz audível e declarar a sua palavra no ambiente que nós estamos estudando, e o próprio Espírito Santo começa a trazer revelação. E muitas vezes a palavra que nós começamos a falar em voz audível, ela também começa a comandar o mundo espiritual, porque é poder de Deus que está sendo falado no mundo espiritual. Então não só vai ser aberta o seu entendimento para compreensão e revelação, mas também Deus vai dar ordem aos seus anjos acerca daquilo que você está estudando, daquilo que você está buscando. Ele quer se revelar a nós. Então nós precisamos ansiar, anelar pelas Escrituras, em ter conhecimento da palavra. O pastor também deve crescer na santidade, porque a santidade é algo que se possui ou não. Não se pode ser santo somente em certa medida. A santidade deve ser o quê? Uma totalidade na nossa vida. O caráter real de um pastor é aquele que se mostra quando está sozinho. Quem deseja que uma igreja cresça, deve também crescer em integridade, pureza,
justiça, verdade, honestidade. Os filhos de Deus, eles esperam o melhor do seu pastor. Os anciões, como os adultos, as crianças, esperam bons exemplos dos seus pastores. A conduta de um pastor, ela é determinante quando se fala de crescimento de igreja. À medida que uma igreja cresce, ela estende sua presença e influência por toda a cidade. Exemplo que eu quero deixar aqui, eu conheci uma igreja que chama Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Então, ou seja, como que em 25 anos, aquele pastor, ele fez aquela igreja crescer, porque ele dava bom testemunho para os de fora. Porque ele tinha uma vida regrada, uma vida de santidade, de caráter, de honestidade, de pureza. Então nós precisamos nos espelhar em homens de Deus. Nós precisamos ouvir os conselhos de Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Qual é o projeto da palavra de Deus para nós? É que a cada dia que eu me alimento das Escrituras, eu realmente traga para a luz de Cristo, que é a palavra, as minhas trevas, para que quando a luz, que é a palavra, bate em mim, ela vai tirar toda a deturpação que existe e as trevas. Então eu vou passar a me parecer com Cristo, a ser semelhante a Ele. Não adianta só cantar, mas não renunciar a si próprio e querer verdadeiramente andar com Cristo. Porque Jesus falou que se nós queríamos, realmente andar com Ele, nós deveríamos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Para se parecer com Jesus, precisamos ter atitude. E muitas vezes a atitude, ela pode te gerar insegurança. Será que eu vou ou não? Mas cada homem vai responder pelas suas escolhas perante o Senhor. O pastor também deve ser humilde, porque um homem soberbo será esmagado. Muitas vezes nós queremos ser conclamados, muitas vezes nós queremos ser aclamados, aplaudidos, nós queremos ser reconhecidos. Tem pessoas que elas têm uma necessidade de reconhecimento. Então veja só, uma pessoa soberba, uma pessoa presunçosa, uma pessoa que quer ser aclamada, a sua queda é mais rápida do que ela imagina. Mas um homem humilde, ele não pode ser esmagado pelo reconhecimento humano. Ele já foi esmagado pela mão do próprio Deus. Então, lembra quando Paulo fala lá em Filipenses 4, que ele sabe passar qualquer situação. Então, realmente, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu sei passar em qualquer situação. Veja bem, quando você é humilde, você já foi experimentado, você já sabe que se você se ensoberbecer por causa que, eu sou um pastor de uma grande igreja, eu sou reconhecido, renomado, nós precisamos aprender primeiro, sermos instruídos pelo Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas são destruídas por causa da fama. Então, tente pensar em um homem que foi usado por Deus e ao mesmo tempo estava cheio de orgulho. Você não irá encontrar uma pessoa assim se por causa da grande sede de Deus que existe entre os povos, algumas vezes existem homens que reúnem grandes quantidades de pessoas enquanto são orgulhosos, são petulantes. É um aviso que seu final se aproxima. Depois, o orgulho precede a queda e Deus não compartilha a sua glória. A glória é de Deus para que possamos revelar a glória do Pai. Nós precisamos nos submeter à sua glória.
E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, para refletir a sua luz, só podemos refletir a luz de Cristo quando estamos livres de todo orgulho, de toda soberba, de toda altivez. Então, se um pastor reúne esses elementos, poderá se qualificar para receber de Deus a visão para a sua cidade, país ou mundo. Com tais características, o pastor não encontrará maiores dificuldades em comunicar às suas ovelhas o entusiasmo e a disciplina necessária para impulsionar o trabalho. Uma pessoa humilde, irmãos, ela pode entrar em qualquer lugar, ela pode se assentar com os grandes e ela pode se assentar com os pequenos e os improváveis. Mas uma pessoa soberba, nem tanto. Ela só vai querer estar nos grandes lugares. Ela vai querer estar com os renomados, com os grandiosos. Ela não vai ter um espírito de se inclinar para o improvável ou os pequeninos. E o Senhor Jesus, ele era tão parecido com os seus discípulos, ou os discípulos passaram a ser tão parecidos como Jesus, que o traidor precisou beijá-lo para o soldado saber quem era Jesus. Então veja só, o discipulado de Cristo foi forte, porque aqueles homens andavam, se moviam como Jesus. E o propósito do Espírito Santo é fazer isso conosco, que nós andemos, caminhamos nessa terra, sim, de fato, mas nos parecendo com Cristo. Quando as pessoas olhar para você, ela vai ver o que é a simplicidade, o amor que você tem pela obra, pelas ovelhas do Senhor, que você sim se preocupa com as pessoas necessitadas, carentes, que você está pronto a socorrer os necessitados. Glória a Deus. Então o egocentrismo, ele não pode ter lugar em nossas vidas. E o que é o egocentrismo? É a tendência de fazer de si mesmo o centro da vida. Ou seja, uma pessoa egocêntrica, ela quer que tudo gire em torno dela. Então, isso não pode acontecer. Porque, na verdade, o pastor, ele pode ser honrado pelos seus liderados, pelas suas ovelhas. Sim, porque é o princípio da honra, mas ele não pode querer ou ter aquele espírito, sabe? Que eu sou, sabe? Eu sou o que sou, né? Não, porque grande e poderoso é o Senhor. Então, o ego da pessoa tem que morrer. É isso que em nós precisa morrer. É o nosso egocentrismo. Porque a pessoa que precisa ser centralizada em tudo que você faz é Cristo. Eu não vou varrer uma igreja para mostrar serviço para o pastor. E o pastor, ele não vai pregar para a igreja para dizer que ele é um grande pregador, porque ele está ali no papel de levar Cristo para você. Então, tudo que nós fazemos dentro do templo ou para as pessoas, nós fazemos para que Cristo apareça. Ele tem que ser o centro em tudo que você faz. E se você sondar lá no secreto e ver que você quer aparecer mais do que Cristo, se arrependa e confesse o seu pecado. Isso é ego e precisa ser tratado. Existe a egolatria, é uma adoração do próprio eu, do culto ao eu, né? Antigamente, ou ainda existe em algumas denominações, vamos fazer um culto, eles falam que é de ações de graça, mas eles só elevam o pastor, o ancião da igreja, daquela localidade, né? E aí tudo gira em torno do pastor e as palavras é para o pastor e os presentes é para o pastor. Irmãos, o culto tem que decorrer para Cristo. O pastor está fazendo aniversário, glória a Deus, aleluia. No final, todo mundo se reúne, cumprimenta o pastor, quem for presenteá-lo, presenteia, você vai cortar o bolo, vai cortar, mas o culto a Deus não tem nada a ver de culto ao homem. Não é porque o aniversário é do pastor que nós vamos parar toda a obra espiritual para cultuar o pastor. Isso é egolatria.
E tem pessoas que querem ser idolatradas. Você precisa ter necessidade de mim, olha, porque eu sou o melhor. Isso o Senhor, ele não se alegra. Então a adoração do próprio eu, do culto a si próprio, né? É o clímax de todos os distúrbios de personalidade, né? Exemplo disso é a besta, o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer como Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Agora veja só, muitos cristos estão aparecendo. Hoje eu descobri que existe um homem de Angola que se intitula o Cristo Encarnado. Eu fiquei assim, chocada. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. O grande remédio para tais coisas é o sangue de Jesus Cristo e estar crucificado com ele, para que ele viva em nós. Gálatas 2:19 e 20. Sempre há alguém ungido por Deus para fazer o que é preciso em cada área. Um líder inteligente conhece as suas próprias limitações. Por isso, ele se acerca, ou seja, ele se envolve com pessoas que fazem muito bem aquilo que ele não consegue fazer. Então, você vê, você pode ser muito bom numa área, mas em outras não. Então, o que você precisa? De pessoas que te assessora, que te ajuda. Então, você não é o cara. Você não é o último biscoito do pacote, ok? Veja só, em 1 Pedro 4:10, vemos que é preciso desenvolver e exercer os nossos dons, com o objetivo de abençoarmos uns aos outros. Aliás, é justamente para isso que Deus nos concede dons, para que possamos ser bênção uns para com os outros. Então, os dons é para o quê, irmãos? Para o corpo de Cristo. Para isso é os dons. Para servir a noiva do Cordeiro. Para assessorá-la. Para que ela possa caminhar em direção no rumo que Deus tem o propósito. Para quando o noivo chegar, a igreja está adornada. Em Romanos 1:16, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, assim como do grego. Então, veja só, eu preciso querer, eu preciso amar, fazer a vontade de Deus. Deus nos insere uma visão em nosso ser e nós precisamos realmente querer, ansiar a cumprir esta visão. E essa visão ela é colocada em nosso coração como líder, mas o projeto disso é inserir outras pessoas, que elas possam carregar essa visão, para que elas possam ver a importância disso, que o Senhor trouxe um ministério numa localidade, ela tem um propósito a cumprir naquele lugar. Ou seja, o Senhor inseriu nelas o projeto que ele tem para aquela localidade. Então, se nós temos que tomar aquela localidade para Deus, Deus vai nos inserir naquela localidade para ganharmos as pessoas, os habitantes daquela localidade, para levar o quê? A visão do reino de Deus. Não existe esse negócio, o meu ministério tem uma visão X. Não, o nosso ministério ou o nosso chamado como líder, pastor, apóstolo, profeta é levar as pessoas para o reino de Deus, mostrar que o reino é chegado. Foi isso que João Batista fez. Foi isso que Jesus falou logo em seguida, após ele ser batizado. Ele também falou que o reino dos céus é chegado a vós. Então, essa é a importância que nós precisamos entender. Por isso, quando nós entendemos esse fato, que o propósito é levar as pessoas para o reino de Deus, então eu já não vou estar mais preocupado com aquilo que eu quero.
eu sonhei, não. Eu renuncio às minhas vontades para cumprir o propósito eterno de Deus. Então, nós vamos aprender a amar uns aos outros, nós vamos começar a negar a nós mesmos, porque na caminhada nós vamos ser perseguidos, maltratados, afrontados, injuriados, mal compreendidos. Às vezes você vai semear num lugar e não vai colher, outros vão vir colher, mas em tudo isso nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor e que libera perdão, que é perdoador e que ama, ainda que seja perseguido, maltratado, ainda que você está sendo caluniado. Lembra Jesus na cruz? Ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Estevão, apedrejado, falou: Senhor, não imputes esse pecado a eles. Por quê? Porque eles estavam o quê? Na ignorância. Veja só, então eu preciso aprender a amar uns aos outros, a pensar no bem deles e a cuidar, a ter um coração de cuidar, de ajudar essas pessoas a chegar no propósito que Deus tem para a vida delas. Através da minha vida, caminhando com Jesus, eu preciso considerar que eu preciso queimar dentro de mim uma paixão por Cristo. Eu preciso, a cada dia, ansiar por essa paixão. Veja bem, por que nós precisamos disso? Por causa que isso vai ser o gás que vai me levar a cada dia a buscar a face do Senhor, ser renovado diante dele, das tuas águas, que é a palavra. E eu vou começar então a caminhar e vou começar a cumprir o propósito eterno como um pastor, como um líder que o Senhor tem no coração, para que nós possamos cumprir o propósito. Jesus, ele desenvolveu uma paixão pelos seus objetivos. Esse foi um dos seus segredos. Então, nada mais nos importa. Qual que era a visão de Cristo? Lá em Hebreus 1:9 fala: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Os cultos tomarão uma nova unção, porque foi você quem mudou e não os cultos. Somos os recipientes de Deus e agora estamos limpos, e não há avivamento em um ministério onde não são quebradas as velhas estruturas na vida do povo. Somos chamados a uma postura de santidade, compromisso e seriedade. Durante algum tempo da nossa vida, gastamos tempo com coisas que Ele não nos mandou fazer, infelizmente. Essa é uma das verdades. Corremos muito, como um cachorro corre atrás do rabo. E ele fica ali ansioso porque sabe Deus o que ele está pensando. E muitas vezes nós fazemos coisas que Deus não mandou e perdemos tempo. Mas quando nós rompemos estruturas, os ranchos, quando nós deixamos essas coisas para trás, então nós começamos a olhar para a cruz e nós começamos a andar movidos pelo Espírito de Deus. A força interior de um líder deve equivaler à sua força exterior. Esforços em demasia, avanços desnecessários, inquietações, apertos, tensões, falta no transbordar, planos humanos e avanços na frente do Senhor. São todas as coisas que não devem ocorrer. E se alguém está cheio de abundância em seu interior, tudo que emana dele é como fluir de correntes de águas. E não existe esforços demasiados de sua parte. É preciso ser, de fato, um homem espiritual e não simplesmente se comportar como um. Ou seja,
As minhas vestimentas, o meu exterior não vai dizer que eu sou espiritual, mas sim as minhas ações, as minhas atitudes e a minha transformação de dia em dia, de glória em glória. Então veja só, os métodos que nós usamos ou usávamos não nos eram tão satisfatórios. E a questão de não dar certo é a quebra de princípio. E com isso nós atraímos consequências. Toda quebra de princípio tem reação adversa. Hoje a igreja entendeu que o seu papel é ganhar vidas, consolidá-las, treiná-las e enviá-las, depois de maduras, para ganhar outras vidas. Isso é o fundamental. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar em cima do quê? De ganhar almas para Cristo. O Senhor nos chamou para ganhar os perdidos. Ele veio para os perdidos. E através disso, fazer o quê? Levá-los a receber a transformação que vem do alto. Eles vão ser consolidados pelo poder da palavra e eles vão ter uma mudança de vida. E vão ser o quê? Treinados, porque ele vai começar a andar com você. Vai ser discipulado por você e vai ser enviado. Aí você vai começar a ver a obra de Deus fluir. Então nós precisamos aprender a fazer a obra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir uns aos outros. O ensinamento de Atos 15, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, consiste em ouvir. Isso é, ouvir o ponto de vista de outro irmão, porque o Espírito Santo poderá falar por meio deles. Muitas vezes eu não tenho toda a revelação. Muitas vezes a revelação vem como um quebra-cabeça. Eu recebo um pedaço, você recebe outro, e o outro vai receber outro. E quando nós sentamos para orar junto, o Senhor monta o quadro. E Ele traz o quê? A revelação do projeto que Ele quer. Então eu preciso também estar pronto para ouvir, porque eu não sou o dono da verdade. Eu não tenho toda a verdade. Nós precisamos aprender uns com os outros. Amém? Todos aqueles envolvidos na liderança devem assentar para ouvir o Senhor. E também deve se assentar em oração uns com os outros, ser gentil, quebrantado diante do Senhor, pronto para ouvir. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer se mover através de nós. Então isso quer dizer que eu preciso compreender os seus projetos. A visão que o Senhor traz para nós vai nos tirar de todo comodismo, conformismo, ok? Porque nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus. Lá em Marcos 16,15, Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi há 2000 anos. E qual é a projeção hoje? Hoje, muitas vezes, nós queremos ganhar as ovelhas que já estão no aprisco de outra pessoa. Não. Nós queremos convencer os nossos amigos que estão numa outra denominação para que venha para a nossa. Não. Nós precisamos ir para o campo, ganhar lá as ovelhas perdidas, trazer para que elas sejam lavadas e transformadas. Essa é a verdade. Ide por todo mundo. Na igreja, todo mundo tem um papel, todos têm uma função. A igreja, ela não vai fazer, digamos assim, você não vai fazer o que você quer, mas você vai fazer aquilo que Cristo tem nos ordenado. E aí nós vamos ter um resultado de quê? Frutífero. Porque nós vamos começar a dar fruto. E nós vamos começar a ter um estilo de vida de alguém que ama Deus e que busca o Senhor. Nós vamos ter uma voz. O nosso testemunho será essa voz. Então, nós precisamos verdadeiramente estarmos prontos e aptos a negar a si próprio. A andar com o estilo de vida. Qual seria o nosso estilo de vida?
O nosso estilo de vida deve ser o único: renunciar a si próprio, tomar a sua cruz, ok? Negar a si mesmo e dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Lembra de Isaías, quando ele teve aquela grande visão? O que ele disse quando ele ouviu: a quem enviarei? Eis-me aqui, eu já estou pronto, envia-me a mim. Esse é o propósito eterno. O Senhor quer a tua prontidão. Nessa noite nós vamos parar aqui e eu quero que você receba essa palavra no seu coração, que você reflita, guarde isso no seu interior, que o Espírito Santo esteja resplandecendo luz no seu espírito e que as nossas trevas sejam banidas e a luz de Cristo apareça, que a palha que existe em nós seja queimado pelo fogo do Espírito, em nome de Jesus. Shalom, shalom.